Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trago mais uma história de uma de vocês. Bom, então vamos mais para uma história. É a altura de, enfim, fazer o vosso skincare, passar uma roupinha a ferro. Enfim, já sabem, não é? Estes vídeos são fixes nesse sentido porque vocês não precisam de estar com a parte da imagem, portanto é fixe nesse sentido. Eu gosto imenso e eu costumo precisamente fazer isso, ou ouvir um podcast, enfim, vamos começar. Como esta minha querida não me falou acerca do anonimato, vamos dar-lhe o nome de Joana, não é? É sempre Joana, como vocês sabem. Olá, minha querida. Senti necessidade de partilhar a minha história contigo, convosco, porque sinto que, de certa forma, a minha história poderá encaixar numa história de alguém. Assim como preciso de ajuda, ferramenta para poder superar o sofrimento que toda esta situação me causou. Tudo começou há cerca de 17 anos atrás, numa visita aos meus tios e primos no parque de campismo Inatel. Conhece este parque de campismo? No meio de convívio com amigos do meu primo, acabei por conhecer o meu companheiro e o meu grande e verdadeiro amor. Tudo decorreu com muitas investidas certeiras que acabaram por resultar de uma química avassaladora. Acabámos por começar a namorar, só que ele vivia na margem sul e eu do outro lado do rio. Não tínhamos carro, o que resultou 5 meses de encontros e namoros em Belém. Que romântico! De ressalvar que eu era virgem e queria me entregar à pessoa certa. E queria ter a certeza que ele seria essa pessoa. E chegou essa certeza. Os encontros passaram a ser na casa dos pais dele. Portanto, eu tinha que apanhar 2 autocarros e um barco. Isto, ida e volta, todas as semanas, para estar com ele. Mas valia a pena, porque estava certa que ele era o homem da minha vida. Passado algum tempo, ele arranjou carro e a situação inverteu-se. Passou a ser ele a vir ter comigo, quando saía do trabalho, 3 vezes por semana. Os anos passaram, no meio muito ciúme, muita desconfiança da minha parte. Com razão, soube mais tarde. E tinham passado 7 anos e fiquei grávida. A nossa vida era um namoro, apenas de 3 vezes por semana. Foi falado com ele que tínhamos que ter a nossa casa. Não podíamos continuar a vida que tínhamos. E esta conversa foi considerada um capricho. O querer viver numa casa nossa para criarmos a nossa família era considerado um capricho. Pois bem, estava com 5 meses de gravidez, uma dor imensa, mal me conseguia manter em pé. E da parte dele, um desinteresse, nem vontade de voltar para casa. E uma vontade de voltar para casa, o que acabou por fazer. Mas com uma finalidade, que já vão perceber porquê. Aos 7 meses de gravidez, decidi querer um tempo, porque queria dar um descanso na relação. Pois é, grávida, quase a terminar o tempo, e o pai do meu filho decide terminar a relação. Foram momentos de angústia, de mudança de planos e a preparar-me para ser mãe solteira. Prestes ao meu filho nascer, ele achou por bem reatar a relação para estar presente no nascimento do filho e assim foi. Ele esteve presente, visitava o filho e passava algum tempo com ele, mas sempre distante, com o telemóvel colado a ele. Oh meu Deus, a sério. E sempre com muita pressa para ir embora. Passado um mês, surge uma viagem de negócios e eu sabia que não seria, porque falava de uma amiga tailandesa que era muito fixe, que já lhe tinha feito um convite e que seria tudo na base da amizade.
Essa conversa ficou sempre ativa na minha cabeça. E de salientar que ele tem um fascínio pelas asiáticas. Pois é, continuando com muita insistência dele a afirmar, para deixar de ser ciumenta, que era apenas uma viagem de negócios e com a promessa de quando voltasse formaríamos a nossa família. A viagem surgiu e também surgiu a maior dor de todas. A viagem de negócios era a tal viagem com a tal amiga tailandesa. Foram para um resort. Ele fazia chamadas de vídeo para mim, a transbordar de amor e saudade. Mas descobri, e quando ele voltou, a recepção foi uma surpresa para ele. Eu descobri, porque ela não se inibiu de colocar fotos na altura do i5. Bom, isto já foi há algum tempo, hein? Deles os dois na praia, super felizes. Não conseguia perdoar. Perante a minha reação, ele chorou. Ele implorou, ameaçou se matar, que não conseguia viver sem mim. Mas para mim seria impensável perdoar tal traição. Sofri, sofri e sofri. Com um filho com um pouco mais de um mês, que a imagem do homem ideal que tinha criado se tinha destruído. Que todo o esforço que tinha feito tinha sido em vão. Anos a entregar-me a alguém para num abrir e fechar de olhos, não ter nada a não ser o meu filho, o meu grande amor. Foi por ele, foi somente ele que me ajudou a lutar, a ter força e vontade de viver. E assim foi. Ainda tentámos, mas a senhora insistia em estar no meio da relação. Ainda veio para cá, para Portugal, viver na casa dos pais dele. Olhem, vou ter que fazer aqui um parênteses. Enfim, eu não sei se ele assumiu, não percebi bem se ele assumiu que teve de facto uma relação com ele. Mas pronto, a mim o que me pareceu, não sei como é que eles se conheceram também, mas o que dá a entender foi que foi assim um affair, não é? Foi assim um crush que, vamos chamar-te Pedro, que o Pedro teve por esta tailandesa e então ele decidiu vir aqui, não é? Para a conhecer e deve ter sido bastante interessante na ótica da fugosidade da relação na altura, não é? Agora, ela para ir para Portugal, para a casa dele, eu não sei, claro que, enfim, cada pessoa é uma pessoa, mas para ela ter ficado em casa dos pais dele, olha, não sei, vamos ver a história até ao fim. Dei comigo a descobrir depois, houve muita mentira e muita coisa vivida com ela que ele não viveu comigo. Até que a separação surgiu mesmo e o silêncio abateu-se sobre nós. Já nem sequer nos falávamos. Ele ia visitar o menino ao infantário, estava um pouco com ele e depois seguia a vida dele. Só que tive que tomar uma decisão. Demorei a tomá-la, mas não aguentei mais. Pagava 450 euros de infantário sozinha a ganhar um ordenado mínimo. Não. Sobrava-me pouco mais de 100 euros para sustentar o meu filho sozinha, porque ele não dava ajuda. Esquece. Não, homens que não ajudam. Enfim, já este Pedro para mim já está completamente riscado e está apresentado, sobretudo. Porque ele não dava ajuda e tive que avançar com o tribunal e definir juridicamente todos os direitos, inclusive as férias. O que me abalava e me matava aos poucos. Ela colocou aqui o nome do filho, mas eu não vou dizer. Foi a minha bengala, foi o meu oxigênio, a razão e o motivo para viver. E só de pensar ficar sem ele um mês era impensável. Abati de tal forma que emagreci quase, cheguei a estar anorética, vivia apenas para trabalhar e conseguir sustentar o meu filho. O dia chegou, a advogada disse-me: Joana, produza-se e fique estrondosa, que os homens são fracos. E nestas situações eles quebram. Produzi-me, tremia que nem varas verdes. E assim que nos cruzamos, já não nos víamos há um ano, nem falávamos. Era inevitável que ele ainda mexia comigo, assim como eu a ele. Tudo se resolveu naquele dia. Ele pagava a pensão todos os meses, assim como todos os sábados ia buscar o menino
e entregava aos domingos à mesma hora. Foram definidos os dias para estar com o menino, assim como as férias. Fomos chamados à atenção acerca da comunicação, até porque para o menino era muito mais benéfico. O que foi definido em tribunal foi cumprido. Ele pagava a pensão a tempo e horas, ia buscar o menino nos dias definidos. Entretanto, comecei a namorar com um rapaz que já conhecia e que já tinha demonstrado interesse em mim. Decidi que não havia necessidade dele saber da minha relação. Então, quando ele vinha ao domingo entregar o menino, o outro seguia a vida dele e nada se sabia. Até ao dia em que no carro dele começa a vir a tal tailandesa. Ou seja, estavam os dois com uma relação, não é verdade? Pois é, até me dá tremuras só de pensar. Fez uma, fez duas, não fez a terceira. À terceira decidi que o outro também podia ficar. E assim foi. E foi como se de uma bomba se tratasse. Ele sempre pensou que não tivesse ninguém. E quando confirmou, doeu, de tal forma que quando tirou a mala do menino, a atirou com toda a força para o chão. Ai, olha, eu achei esta atitude do Pedro ridícula. Porque isto não é gostar, não é? Na minha opinião, não é gostar. Aquilo que ele tinha por ti era apego. Ou seja, não és feliz com ele, não podes ser feliz com mais ninguém. Quando ele ia entregar o teu filho com a namorada dele, com esta menina tailandesa. Portanto, esta atitude dele de mandar a mala para o chão, para além de ser uma malcriação pegada, é de uma pessoa muito pouco madura a nível sentimental. Bom, achei que tínhamos direitos iguais. Evidentemente que sim. Se podia ficar mais tempo com o outro, assim como ele. Porque mandá-lo embora, quando ele fazia questão de me esfregar na cara que estava com ela, assim foi. Na outra semana teve o descaramento de pedir à senhora para me dar o menino para os braços. E eu só soube sorrir com uma vontade imensa de a morder. Ela não tem culpa nenhuma. Mas sempre soube que o sorriso é a melhor arma. E consegui, não sei como. Entretanto, surgem as férias de Natal e fico uma semana sem o meu bem mais precioso. Uma dor, uma saudade imensa. Só que nessa semana o menino tinha consulta de pediatria e alívio o meu que poderia matar as saudades todas que tinha. Qual não foi o meu espanto que quando o meu filho me vê, nega-se a vir para o meu colo. Berra, esperneia, grita, não consegui, não aguentei, fui para a casa de banho chorar. Recompus-me e voltei. Pensei que com mais força, mas não. Pior ver a cara dele de gozo, como se estivesse a castigar-me. Não. Basicamente aquilo que aconteceu foi, o Pedro deu-se conta que tu, Joana, arranjaste um namorado à semelhança dele, que até foi o primeiro a arranjar uma namorada, e usou o teu filho como ferramenta para te atingir. Portanto, realmente este Pedro é muito medíocre. É porque o vosso filho não tem culpa de nada. E mais uma vez vimos aqui casos de pais que utilizam os filhos para atingir o outro. Isto é só a pior coisa que se pode fazer, porque isto traz mazelas enormíssimas, de valor incalculável, traumas nestas crianças. Não façam isso, por favor. Não utilizem crianças que não têm mecanismos de defesa. Não se ponham um contra o outro, porque vocês são as figuras de maior autoridade, a quem eles nutrem mais amor. Mãe e pai, portanto, estejam em paz e permitam que as vossas crianças cresçam em harmonia, para que sejam adultos fortes e seguros de si. Porque estas fragilidades vão se refletir mais tarde, quando ele arranjar uma namorada, enfim. Bom, já não temos água, mas temos café. Ele estava a castigar a Joana. Só estava ansiando de chegar a casa para chorar tudo o que tinha para chorar. A dor era tão grande que a minha vontade de viver era nula. Tudo passou. O menino voltou e nada se passava.
Entretanto, o meu outro relacionamento foi à vida, graças a Deus. Era festa de fim de ano, do infantário, e o pai foi informado que ele quis estar presente na troca de mensagens, a explicar o caminho. Estranhei a simpatia dele, a disponibilidade para falar, coisa que até à data não tinha acontecido. Decorreu connosco, sempre afastados, e no fim da festa o menino ia com ele, porque tinha sido combinado assim. Já não me recordo porquê, e na entrega do menino houve uma troca de olhares que aí caiu-me tudo. Ele sorriu e aquele sorriso diz tudo. Voltou a reacender algo cá dentro que pensava eu estar morto. Ai não, para, Joana. Por tanta dor, tanta mentira. Pois é, as tais férias grandes nunca aconteceram. Pediu para voltarmos a tentar e eu não conseguia decidir, porque saberia que o fantasma desta pessoa iria estar presente, mas sabia que não conseguia viver sem ele. Foi muito difícil tomar uma decisão, mas o coração falou mais alto. Impus uma condição, vivermos juntos, e engraçado, ele no início do retorno era o ciumento. Tinha medo que eu lhe fizesse o mesmo por vingança. Foi difícil, ele ainda abanou com a outra novamente, mas eu bati o pé e disse que seria a última vez que me fazia o mesmo, porque não lhe ia admitir. E que não me voltava a pôr a vista em cima, nem a mim nem ao filho. Ele atinou. Engravidei novamente do meu filho, não vou dizer o nome, fui trabalhar com ele, comprámos uma casa nova, nasceu há um ano a nossa princesa e para o ano, dia 6 de setembro de 2020, iremos casar. A questão é que este episódio não se esquece, o fantasma continua a pairar sobre a minha cabeça. Malta, eu não sei se vocês estão a ouvir bem, é que está a cair agora uma carga d'água, eu só espero que vocês me ouçam bem. Ok, vamos continuar então esta história. Ai, que voltas que esta vossa relação deu, enfim. Ele pede-me desculpa esporadicamente e diz que se pudesse apagar esta nódoa da vida dele, apagava, que foi o maior erro da vida dele. Mas a dor foi tão grande, o sofrimento foi tanto, como é que eu poderei ultrapassar isto tudo? É certo que trabalhamos juntos, estamos 24 horas juntos, temos 3 filhos, uma casa nossa, é impossível acontecer alguma coisa estando presente 24 horas. Olha, eu gostava de fazer aqui uma pausa, Joana. Pelo que eu estou a perceber, tu estás tranquila porque vocês estão 24 horas juntos. Na minha opinião e na minha forma de viver uma relação, não me agrada muito, sabes? Porque no dia que vocês não estejam 24 horas juntos, tu vais ter sempre algum receio. Eu acho que devias tentar ficar tranquila e ficar certa de ti, porque as coisas quando têm que acontecer, acontecem. Portanto, ele, no caso, o Pedro, é que tem que estar certo daquilo que pretende. Eu julgo que sim, com 3 filhos, uma casa, a trabalharem juntos, portanto, com um projeto de vida super cúmplice, eu acho que deve estar tranquila. Não faz sentido ficares preocupada e ficares aliviada sendo que estão 24 horas juntos. Portanto, é confiar. Eu acho que deves confiar, porque de facto, se ele fala tantas vezes e pede tantas vezes desculpa e que sente-se realmente triste por ter feito isto, eu acho que tens de confiar, senão não vale a pena. Estar numa relação, mesmo tendo uma família já grande, tens de confiar. Para estar nesta relação tens que confiar. Se ele diz que se sente mal por te ter magoado e te pede desculpa várias vezes, tens que confiar. Acho que é o melhor para ti e para a tua família. Tens que confiar no teu marido. Não faz sentido estar com uma pessoa que tu não confias. Pelo menos é a minha opinião. Meninas que estão a ver este vídeo, comentem cá em baixo. Digam, por favor, o que é que vocês acham acerca deste detalhe que para mim faz todo o sentido. Ok. Já é o fim. A vida é uma incógnita. O que hoje é, amanhã... Não, o que hoje é ódio, amanhã é amor. E nunca digas nunca. Sou a prova viva disso. Que nunca perdoaria uma traição.
Um grande beijinho, minha querida amiga, adoro as tuas rubricas e apesar de ter um ódiozinho pela Tailândia, gosto muito de ver e das novidades que trazes por lá. Desculpa a extensão do texto. Muito obrigada por esta extensão maravilhosa, Joana. Adorei a tua história. É assim, deve ter sido de facto muito complicado este início desta relação, porque de facto esta traição, especialmente quando estavas numa fase tão sensível, onde as mulheres estão com as hormonas tão oscilantes, às vezes há depressão pós-parto, é uma fase tão sensível que a mulher está tão, às vezes, posta de parte, porque quando o bebê nasce é tudo para o bebê, e às vezes a mãe é um bocado esquecida, essa é que é a verdade. E nessa altura tu tiveste que lidar com isto tudo. Portanto, estou muito solidária com esta tua fase, não deve ter sido nada fácil. Agora, vocês passaram por este turbilhão, tiveram tanto tempo sem falar, cerca de 1 ano, certo? Ele ficou fascinado por esta miúda. São coisas que acontecem. A verdade é essa. São coisas que acontecem. Se ele de facto pede tantas vezes desculpa e se assumiu contigo, aumentar a família e ter esta relação tão próxima, tanto de família como profissional, eu acho mesmo que deves confiar. Não fiques preocupada, não fiques à procura de nada, porque isso não é saudável. Vais estar com uma energia repreensiva, pesada. Confia, Joana. Se acontecer alguma coisa, mais tarde ou mais cedo tu vais saber. Mas não está nas tuas mãos. Portanto, entrega essa parte. Porque não é por tu estares em cima que as coisas não vão acontecer. Às vezes até ao contrário. Estar em cima às vezes até potencia que as coisas aconteçam. Portanto, fica leve, viva a tua família em toda a sua plenitude. Confia no teu marido. Confia. E fica leve, porque está tudo bem. Tu estás já a pensar numa coisa que não existe. Portanto, viva a tua família, viva a tua felicidade em toda a plenitude. Tu vais te casar. Por isso é essa a minha opinião. Bom, vamos esperar aqui os comentários de todas as meninas que estão desse lado. Eu adoro ver os vossos comentários nesta rubrica e quero-vos também agradecer por todo o apoio. Deixem o vosso grande like se querem que eu continue com esta rubrica aqui no canal. Eu acho que sim. E é isso, malta. Quero agradecer-vos mais uma vez por terem assistido a este vídeo longo. Muito obrigada, Joana, pelo teu testemunho. Adorei a tua história e espero que sejam muito felizes. Um grande beijo e até ao próximo.